Já estamos em contato, já está online conosco a Juliana Argenta Caloni, que é diretora da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, para a gente conversar um pouquinho sobre o cronograma de vacinação. Juliana, bom dia, obrigado por nos atender novamente. Bom dia aos telespectadores. Muito bem, estamos então, Juliana, em Caxias do Sul, com a etapa, a faixa etária para pessoas de 43 anos ou mais, inclusive nessa segunda-feira. Já comentei no início do programa, eu tive a felicidade de poder receber, eu tenho 44 anos, no sábado fui à UBS Centro de Saúde, aqui na rua Pinheiro Machado, meu colega Ariel também fez, tivemos um atendimento impecável, foi muito rápido, a atendente, quem nos fez a vacina lá, mostrou a data de validade, mostrou que estava cheia a ampola, depois vazio, enfim, foram todos os procedimentos para a gente sair de lá bem tranquilo. Ou seja, a gente repassou isso para a comunidade ficar tranquila também. Mas queria ouvir a tua avaliação, enquanto dentro da Secretaria da Saúde, de como é que tem sido o cronograma até aqui. Bom, então, assim, o envio regular de doses, né, o envio mais regular de doses para a gente tem nos possibilitado que a gente tenha uma maior celeridade no processo de vacinação, né? Se nós formos avaliar ali depois a faixa etária, né, quando o município, então, adotou, seguindo os critérios do Ministério, o critério de idade, né, para a eleição dos grupos prioritários, nós estamos tendo uma maior celeridade na vacinação, né? O que possibilita também que toda a população seja vacinada. Sim, a gente relatou aqui, eu cheguei por volta de, já na reta final, 1h20, havia umas 10, 12 pessoas na minha frente, mas não levou 10 minutos para eu ser vacinado. Então tá, isso, pelo menos ali com a minha experiência, né, nas demais UBSs, tem sido assim. Isso, então, assim, nós temos trabalhado, né, se vocês nos acompanham, praticamente todos os sábados, né, se não com a primeira dose, mas também com a segunda dose, justamente para que nós tenhamos, então, esse processo de idade na vacinação, e também, né, pelo fato de no sábado as equipes estarem exclusivamente trabalhando com ação de vacinação, o que faz com que, mesmo que tenham bastante a serem vacinadas, mas que torne esse processo mais rápido e evita aglomerações, né, dentro dos serviços de saúde. Até porque a gente sabe que as unidades oferecem uma gama imensa, né, de serviços para a população. Então, no sábado, elas têm trabalhado exclusivamente com a vacinação. Muito bem. Juliana, vou colocar na conversa aqui online conosco também meus colegas, o Romualdo Corlatti e o Ariel Grifante, também tem perguntas para você. Bom dia, Juliana. Bom dia. Olha, eu quero parabenizar a equipe lá da Secretaria da Saúde, as equipes que estão trabalhando nas UBSs. Eu dou o meu depoimento, porque eu também já fui imunizado com a primeira dose. A atenção, a rapidez, e olha, muito bom mesmo, né? E que deixa qualquer pessoa feliz, porque a gente sabe de que esses profissionais estão trabalhando, independente de final de semana, poderiam estar no convívio das suas famílias, e justamente a preocupação é que quanto mais pessoas sejam imunizadas, o quanto antes nós poderemos ter a normalidade voltando em nossas vidas. E quero dar esse depoimento, Juliana, porque eu estive, não numa UBS, eu estive em várias, eu fui na UBS lá do Cristo Operário, eu estive na UBS do Cinquentenário, do Rio Branco, e todos, o atendimento, olha, muito, muito bom mesmo. E o que a gente pede, né, Juliana, que as pessoas, independente da vacina, AstraZeneca, Coronavac, ou qualquer que seja, que vão no momento em que está marcado, né, para receber a primeira ou a segunda dose. Mas aqui eu quero parabenizar o trabalho de todos vocês. Eu acho, como você falou, né? Eu acho que nesse momento a vacinação é uma causa, né? Eu acho que não só os profissionais de saúde, mas está, né, todo mundo, na verdade, todo o país, no anseio dessa vacina.
Então, é bem importante, né, que todos tenham essa fala e essa conduta, como você elogiou. E nós temos trabalhado fortemente com as equipes, né, para que possa ocasionar, então, para que elas estejam treinadas, né, como foi falado anteriormente, para mostrar a data de validade, mostrar que tem a vacina, né, para que a gente possa ofertar uma vacinação segura para a população. Muito bem. Ariel, tem pergunta? Bom dia, Juliana. Uma dúvida sobre algo que vem se verificando nesse período de vacinação e sábado chamou muito a atenção. Se vocês conseguiram constatar, detectar o porquê da baixa procura em algumas faixas etárias. Sábado seria para pessoas de 45 e 44 anos, houve a baixa procura e abriu para 43. Consegue ouvir, Juliana? Ela teve uma perda do áudio, talvez. Juliana, está nos ouvindo? Estamos em contato com a Juliana Argenta Caloni, da Secretaria da Saúde, diretora da Vigilância em Saúde. Juliana, você conseguiu ouvir a pergunta do Ariel? Vamos já tentar retomar o contato aqui com a Juliana. São 8 horas e 17 minutos da manhã dessa segunda-feira. Oi? Agora sim, nos ouvindo, Juliana? Sim, ai, desculpa. Quer que o Ariel repita a pergunta? Entrou uma ligação. Desculpa. Quer que ele repita a pergunta? Sem problema. Ouvi, por favor. Ariel, repita. Entrou uma ligação, complica mesmo. Juliana, vocês conseguiram detectar, constatar o motivo da baixa procura, em alguns casos, que tem feito vocês abrirem para mais idades, às vezes, do que não estava previsto? Sábado era para 45 e 44 anos, abriu para 43 pela baixa procura. O que, de certa forma, surpreende, porque não era um dia útil para todo mundo que trabalha, assim, uma parte só das pessoas trabalha no sábado. São faixas etárias em que tem uma população maior, né? Vocês conseguem detectar qual o motivo da baixa procura, talvez? Conseguimos, né? Infelizmente, a escolha por vacinas, né? É uma questão que a gente suspeitava. questão que a gente não pode fugir, né? Mas, infelizmente, é a escolha por vacina, né? Mas e como é que isso ocorre, Juliana? As pessoas estão ligando nos postos para saber qual a vacina que tem e aí resolvem não ir? Como vocês chegaram nessa constatação? Na verdade, o que as equipes nos relatam, né? Que elas chegam lá, questionam qual é o tipo de vacina e nós não podemos esconder da população, né? Por telefone, nós não damos a informação, nós não dissemos à população que vacina tem aonde, né? Certo. Até para que isso não se consolide, mas elas chegam nos serviços, questionam qual é o tipo de vacina que aquela unidade está ofertando e, dependendo do tipo de vacina, a população vai embora, né? Se não é a vacina, aquela determinada vacina que ela quer. Só que eu acho importante a gente frisar que a vacina ela tem uma ação individual e coletiva, né? Ela tem a proteção daquele indivíduo que está recebendo, mas também existe a proteção da coletividade quando nós falamos, né? Que ela, com uma alta cobertura vacinal, a gente tem a interrupção da cadeia de transmissão. Mas eu acho que é importante frisar, né, que nenhuma vacina é 100%, né, que mesmo vacinadas as pessoas podem desenvolver, né, enfim, quadros da doença, porque nós não temos ainda um quantitativo de população suficientemente vacinado para ter essa diminuição da circulação do vírus, né, pela vacina. Juliana, e assim... Oi, pode falar. E o que pode completar até, depois eu pergunto. Tá, e aí o que acontece, né? A gente tem visto também, né, pessoas jovens, né, sem histórico de comorbidades, né, na faixa etária de 30 anos ou mais, como eu falei, sem histórico de comorbidades, evoluindo a óbito, né, tendo Covid, apresentando quadros graves, inclusive com evolução a óbito, tá? Muito relacionado à questão circulatória, né, que a Covid faz. Então, assim, a gente ainda tem uma alta circulação do vírus na cidade, né? A gente tem o acompanhamento dos casos, nós temos o painel
que todos podem avaliar que nós ainda temos uma alta taxa, né, de transmissão da doença, né? Nós temos um grande número de casos novos todos os dias. Então, assim, talvez eu não me vacinar porque não é a vacina que eu quero, com essa alta transmissibilidade, pode ser um fator que leve essa pessoa que não quis se vacinar porque não era a vacina que ele queria, a uma contaminação, né? E, consequentemente, pode acontecer, sim, né, uma internação e uma evolução mais grave da doença. Então, eu acho importante destacar, né, que nós não vivemos numa situação epidemiológica da doença que dá este conforto para que as pessoas possam, né, escolher vacina. Muito, né, relacionado à questão, sim, de quadros graves em pessoas mais jovens. Só para destacar, Juliana, eu, o Ariel e o Corlate aqui não escolhemos, os três fizemos a AstraZeneca, cada um com reações diferentes. Eu tive um pouquinho mais forte, mas hoje acordei como já se não tivesse nada acontecido. Enfim, fizemos a AstraZeneca e tudo certo. Nós falávamos, né, discutíamos na semana passada, e eu acho importante a gente levar essa informação à população, né, que o que nós observamos também, né? Várias vacinas, causam eventos adversos, né? Efeitos colaterais. Nós temos a vacina da febre amarela, que é uma vacina, né? Que, inclusive, ela é contraindicada em algumas situações justamente pelo risco de evento adverso que ela pode causar. Nós já tivemos, inclusive, no município, né, eventos adversos à vacina, graves, né? Como internação hospitalar, mas que isto não é falado. Então, assim, a gente se pergunta às vezes, né, o porquê que os eventos adversos da vacina da Covid são tão valorizados, né, estão sendo tão valorizados pela população, se praticamente todas as vacinas que nós recebemos, né, causam também eventos adversos, alguns até muito mais graves, né, e isto não é falado. Então, eu acho que a vacina do Covid se tornou alvo, né, de discussões políticas, de discussões ideológicas, enquanto, na verdade, todos deveriam, né, aproveitar a oportunidade. Até porque todos esperaram esse momento, né? O ano passado nós nos perguntávamos quando teremos a vacina. E agora que temos, infelizmente, né, a população quer escolher a vacina. Juliana? Oi. A pergunta de uma internauta, uma dúvida da internauta Dona Conceição, e que eu também direciono de outras pessoas, ela diz o seguinte: bom dia, Juliana, a primeira dose da vacina eu fiz no Shopping Iguatemi, eu posso fazer a segunda em alguma UBS? Eu fiz a primeira dose dia 13 de abril, essa da Dona Conceição. Essa pergunta, Juliana, que as pessoas também estão fazendo. Por exemplo, a primeira dose eu fiz na UBS A. Eu posso fazer em outra UBS a segunda dose ou eu tenho que ir na mesma UBS da primeira dose? O ideal é que faça no mesmo local, né? Porque, assim, as equipes já são quantificadas, né? E já estão organizadas para atender a mesma demanda que atenderam. E até para que a gente não tenha aglomeração no serviço. Sim, hoje nós vamos ter, além do drive, né, as unidades básicas vacinadoras, mas a gente orienta, sim, que, se possível, né, a pessoa vá no mesmo local, com o intuito, então, de não ter aglomeração em determinados serviços de saúde. Muito bem, Ariel, complementando. Juliana, sobre essa questão da escolha, né? A gente imagina, só confirma para nós, que a resistência quanto à AstraZeneca, devido ao maior relato de efeitos adversos, e aqui a gente deu depoimento no começo do programa, pessoal, porque faz parte da notícia. Por exemplo, eu e o Corlá tivemos efeitos muito leves, muito tranquilos, assim, absolutamente administráveis. Houve efeitos, mas muito administráveis. Então, não é uma regra que todo mundo passa mal um dia e meio com febre, dor de cabeça, dor no corpo. Isso a gente frisa até para as pessoas saberem que varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas eu fiquei curioso sobre o que as pessoas estão escolhendo, o que elas estão procurando, assim. Elas relatam qual que preferem? Sim. O grande motivo, então, é a questão, principalmente essa, então, de não ter eventos, né?
e muitos com a questão de terem, né, enfim, o anseio, digamos, né, de viajar para o exterior. E a gente sabe, né, que alguns países aceitam determinadas vacinas, então as pessoas, né, com esse seu desejo de viajar para o exterior, né, querem a vacina A ou a vacina B para que as possibilite, né, de fazer viagens. Muito bem, então. Juliana, para a gente já ir encerrando, então, a nossa entrevista, a nossa conversa de hoje, um reforço no cronograma, então, hoje 43 anos e uma expectativa. O Ariel tem mais uma, antes de eu encerrar com essa, então aproveita, Ariel, faço que depois eu quero encerrar com o cronograma. Só, Juliana, nós estamos chegando aí a 190 mil pessoas com a primeira dose em Caxias, né? E 65 mil com a segunda dose. Esse número vai aumentar já a partir de hoje. Temos de hoje a quarta-feira a segunda dose e a primeira continuando. Dentro da população vacinável, vocês estão considerando 70% da população em geral, em torno de 360 mil pessoas, então, a gente já pode dizer que ultrapassou, com os 190 mil, mais da metade da meta de população vacinável com primeira dose. Vocês estão trabalhando com esse número dos 70%? E estamos, né? Mas assim, Ariel, é bem importante a tua pergunta, né, Ariel? Porque assim, a gente tem a população vacinável, mas quando nós falamos, né, que a gente precisa de minimamente 75% da população vacinada para que sim, né, nós tenhamos impacto na diminuição, né, da circulação da doença, nesse cômputo entra toda a população. E assim, na verdade, então, para que nós tenhamos, né, esse impacto, e se a gente for calcular qual é a população vacinável, nós temos que ter praticamente 100% da população, né, vacinável hoje, que é acima de 18 anos, né, muito embora algumas vacinas que o país que utiliza já tenha autorização para sua utilização em menores de 18 anos, mas claro, nós não temos o porquê vacinar os menores se a população maior ainda não foi vacinada, né? Nós teríamos que vacinar 100%, então, dessa população, neste momento, elegível para vacina, que seria os acima de 18 anos. Então, assim, é um trabalho árduo ainda, né? É um trabalho bem significativo de todas as equipes, né? Para que a gente possa, sim, ter como eu digo, voltar a um novo normal, né? Para que a gente possa, enfim, ter esse impacto que eu falei, né, significativo na diminuição da transmissibilidade da doença. Muito bem, então. Agora sim, Juliana, para a gente já ir encerrando, aproveitar para fazer um chamamento para o pessoal comparecer às UBSs, aos drive-thrus, e também já uma expectativa. Tem notícia do site do governo do estado de que está chegando aqui no Rio Grande do Sul, chegou já no sábado, mais de 500 mil doses. Pfizer, Janssen e AstraZeneca. O que dá para a gente esperar a partir disso também? Na verdade, como eu falei lá no início do programa, né, a orientação do Ministério é que daqui para frente se adote exclusivamente o critério de idade, né, para o avanço da vacinação, desconsiderando, enfim, né, na verdade não existem mais aqueles grupos prioritários como nós tivemos lá no início, que eram as comorbidades, depois os trabalhadores de educação, enfim, os rodoviários. Então este critério nós não utilizamos mais, né, daqui para frente é só o critério de idade, até porque a gente sabe, né, que os casos graves da doença estão intimamente ligados à questão da idade, né? Quanto maior a idade, maior o risco de agravamento. Então, sim, recebemos essa notícia, né? Estamos no aguardo do envio de novas doses no município para que a gente possa, sim, né, avançar neste calendário de vacinação, né? Que possamos, então, ofertar à população um número, né, maior de doses que nos permita, então, avançar mais rapidamente nas idades. A gente sabe também que quanto menor a idade, maior o quantitativo de população a ser vacinada, né? Enfim, então, isso tudo a gente tem trabalhado e como vocês falaram, né, citaram os bons exemplos. Nós temos todo um trabalho para que não tenha aglomeração nas UBSs, para que as pessoas possam, né, receber a vacinação de forma segura.